Olá, amigos queridos que acompanham as atividades da Luz e Franca. É com imensa alegria que nós estamos aqui para refletirmos em torno da doutrina espírita no 49º mês de Kardec. Agradecemos o convite que nos foi feito e desejamos a todos os amigos que estejam nos acompanhando nesse momento que a bondade divina possa nos cobrir em bênçãos de paz, de serenidade, de alegria e que as reflexões que forem feitas possam depois florescer na nossa vida na forma de boas ações, de segurança diante das nossas atitudes. E que possam também nos dar ensejo ao sentimento de alegria de viver. O nosso tema de hoje é valorizando os talentos que Deus nos deu. E para nós refletirmos sobre isso, eu me lembrei de uma história que foi narrada no ano de 1957, em outubro, na revista Seleções, em que a autora relatava um episódio que tinha acontecido com ela quando criança e que havia trazido uma lição importante para a sua vida. Elizabeth Gleditch, que escreveu o artigo, vai dizer assim que quando ela tinha 9 anos de idade, aproximadamente, estava prestes a fazer 9 anos, o sonho dela era se tornar uma violinista. Todas as suas atividades giravam em torno do estudo do violino. Ela amava aquele instrumento, tocava muito bem, fazia exercícios contínuos, era muito aplicada nas aulas, nas atividades que o professor passava, e estava esperando o momento em que ela poderia fazer a primeira aparição para o público. O seu pai viajava empresariando uma contralto muito famosa, que se chamava Ernestine Schumann-Heink, e que viajava encantando os públicos de vários lugares. Ela morava no interior do estado de Indiana e ali era aguardado o momento em que ela poderia fazer a sua primeira aparição. E foi por isso que quando ela ia completar 9 anos e ia se apresentar no primeiro espetáculo, o pai ligou trazendo uma notícia feliz de que Ernestine Schumann-Heink estaria na cidade no dia da apresentação da filha. A menina já sentia um certo nervosismo de se apresentar perante pessoas amigas ou um público desconhecido, mas se apresentar diante de uma personalidade ilustre que havia cantado na Europa em tantos lugares trazia para ela um certo receio, mas ainda assim ela se esforçou para fazer o seu melhor na primeira apresentação musical. No dia marcado, o teatro estava lotado. Seus familiares, amigos, pessoas que ela não conhecia estavam ali para acompanhar os espetáculos que seriam desenvolvidos. E quando chegou o seu momento de se apresentar e ela chegou ao palco, ela viu logo na primeira cadeira que os seus olhos puderam olhar aquela cantora erudita, muito bela, já em idade avançada, cuja voz havia aquecido e encantado o coração de tantas pessoas. Quando ela viu a senhora Schumann-Heink, ela pensou que não daria conta de fazer o seu espetáculo. Mas como estava muito habituada a fazer os exercícios, ela fez uma mesura para o público num cumprimento, a fim de começar a sua música, mas o acompanhante da orquestra naquele momento interpretou que era o início da música e começou a dar ensejo ao espetáculo sem que ela estivesse devidamente preparada para isso. E esse foi o primeiro atropelo da sua apresentação. Mas ela corrigiu rápido, pegou o violino e como estava muito nervosa, ela não pôde ajustar as cordas devidamente, então a peça, que estava com as cordas muito esticadas, desafinou nas primeiras notas e assim não foi o início tão belo. Suas mãos estavam úmidas pela sudorese que vinha em decorrência do nervosismo dela e acabaram escorregando nas cordas, e aquela primeira cena não foi a mais feliz que ela queria ter feito para o encantamento do público. Mas como ela estava muito habituada a fazer os exercícios, ela procurou chegar até o final da apresentação e quando ela terminou a apresentação, ela correu para os bastidores do teatro, decepcionada e triste, chorando, porque ela interpretou que ela não era capaz de tocar bem um violino diante de um grande público, ainda mais diante de uma senhora tão ilustre como aquela, cuja voz era uma voz muito apreciada e o talento também muito apreciado pelas pessoas. Então ela chorava, dizendo que nunca mais ia tocar violino. O professor veio até ela e disse: mas Beth, por que você não volta? Dá um bis, é o seu primeiro bis. Toca de novo para o público. E ela disse: não, eu nunca mais vou tocar violino.
A mãe veio e ela persistia no choro, não vou mais tocar violino. O pai veio, o maestro, as pessoas falavam com ela, mas foi só um primeiro episódio, faz de novo, toca, você é capaz. Mas ela tinha entendido que não era capaz de superar aquele obstáculo. Mas naquele momento em que ela chorava muito, foi quando veio até ela aquela cantora cuja serenidade se irradiava nos seus gestos, na sua fala, no seu sorriso. E Elizabeth Schumann Henke, vendo-a naquele momento difícil e compreendendo a sua dificuldade, disse para as pessoas assim: mas deixemos Beth descansar. Ela está apenas cansada, está se sentindo um pouco cansada. Depois que ela descansar, tenho certeza que ela tocará lindamente. E assim foi feito. Mas naquele momento em que o espetáculo continuou, sem que Beth tocasse, Beth ouviu quando Madame Henke disse para o seu pai: olha, seria interessante se Beth acompanhasse os meus shows nessa turnê que eu farei por aqui. Seria muito bom que ela nos acompanhasse. O que é que você acha? O pai de Beth disse: olha, vou pensar, vamos dar um jeito. E assim foi que no dia seguinte, Beth com o pai estava viajando para acompanhar aqueles shows que Madame Henke faria na região. Na hora do almoço, quando eles pararam no caminho da viagem para almoçar, Ernestine Schumann Henke veio conversar com a menina, muito amistosa, muito gentil, e disse assim: Beth, você gosta muito de tocar violino, não é mesmo? Ai, eu adoro tocar violino, Madame Henke. Olha, mas é curioso que você, gostando tanto de tocar violino, você queira desistir de tocar esse instrumento tão belo. Aí a menina ficou triste porque ela ainda guardava aquela sensação de que não ia mais tocar. Mas um pássaro próximo voou e pousou na árvore em que elas estavam ali embaixo dela. E Madame Henke aproveitou aquele momento e disse: Beth, deixa eu contar para você uma história. Tá vendo aquele passarinho ali? Houve um dia em que Deus, vendo as lutas do homem trabalhando no campo, num dia de muito calor e muito cansaço, se compadeceu dos seus filhos, que ele amava tanto, e enviou o passarinho para alegar as horas daquele trabalhador. Quando aquele homem que lavrava o campo, num dia de muito sol, ouviu o passarinho cantar, ele se sentiu tão contente e confortável que trabalhou com mais ânimo. Então veja só, Beth, a nossa vida também é assim. Assim como para os pássaros, Deus deu para todos nós talentos que nós devemos aproveitar, que não devemos desperdiçar. Para cada um, ele deu uma aptidão, uma possibilidade, um valor. E nós devemos utilizar esses talentos para alegrar a vida dos outros. Não devemos decepcioná-lo. A menininha entendeu a lição e continuou acompanhando aquela cantora nos shows que foram se sucedendo. Mas agora ela já estava decidida a voltar a tocar violino, porque Madame Henke falava com ela não como uma autoridade na música, mas como um coração gentil que também tinha vencido suas lutas e dificuldades e estava ali para ajudá-la a dar um passo novo no crescimento. Porque se ela parasse no primeiro episódio difícil, ela não teria acesso aos outros momentos bons que a vida reservaria para ela, talvez naquele campo da música. Então era preciso lutar por superar os desafios e por valorizar as concessões divinas que Deus tinha dado para ela. Os dias passaram e no primeiro show em que Beth pôde estar mais próxima de Madame Henke, ela observou que tinha sido um show lindo, as pessoas aplaudiam, vibrantes, aquela música, aquele espetáculo tão belo. Mas no final da última apresentação, aquela voz já um pouco envelhecida, num tom mais grave, numa nota mais prolongada, deslizou um pouco e o som que estava acostumado a sair tão belo naquele momento já não saiu. O que será que tinha acontecido com Madame Henke para que aquele final, o encerramento do seu espetáculo, parecesse como um deslize leve, que já não dava o brilho que o espetáculo todo tinha tido? Ela era pequena, não sabia explicar, não sabia dizer, apenas sabia dizer que ela percebeu que diante daquele desafio, Madame Henke tentou tocar a música até o fim, cantar a música até o fim. E quando encerrou o espetáculo, que as pessoas aplaudiram e agradeceram, ela adentrou os bastidores do teatro. E quando se encontrou com o pai de Beth, disse para Beth:
disse para o pai de Betty o seguinte: Madame Henke morreu. Pode cancelar os shows, que não tem mais apresentação. A menina ouviu aquilo e ficou num sofrimento íntimo que ela nem sabia nem explicar como que chegou ao seu quarto de hotel com alegria, porque na verdade ela chegou num grande sofrimento. E quando ela pôde adentrar o seu quarto de hotel, ela chorou, debruçada sobre a cama. E como Madame Henke a viu chorando, adentrou e começou a conversar com ela, se sentou ao lado, alisou os cabelos e disse: Betty, o que aconteceu? Por que você está chorando dessa maneira? Como eu posso ajudá-la? Mas naquela hora então Betty disse: Madame Henke, eu ouvi quando a senhora disse ao meu pai que nunca mais irá tocar. Eu ouvi quando a senhora disse que não vai mais fazer shows. Mas eu me lembrei da história do passarinho e gostaria de dizer para a senhora que Deus nos deu um talento para levar alegria para os outros. Lembra que a senhora me disse que para a senhora Deus tinha dado o talento de cantar, pediu que cantasse, e para mim Ele estava pedindo que eu tocasse violino para alegrar os outros. Então Deus nos deu um talento e nós não devemos decepcioná-lo. Naquela hora então, Madame Henke a abraçou e quando saiu do quarto, ela ouviu quando aquela cantora disse para o seu pai: pode manter a nossa agenda de shows, porque eu farei todos. Porque a lição que um dia ela tinha dado ao coração da garotinha voltava agora para trazer novo ânimo ao seu coração e ajudá-la a superar os desafios que tinham surgido na sua vida. A história nos leva a pensar em tantas coisas, nos faz pensar na superação dos obstáculos. Quantas vezes as nossas vidas enfrentam obstáculos, no nosso dia a dia nós encontramos lutas que nos pedem superação, nos pedem esforço de recomeço, nos pedem esforço de crescimento, nos pedem o esforço de resolução dos problemas. Mas a história também nos faz pensar nos dons divinos que Deus concedeu a cada um de nós, concessões que Ele nos deu para que nós pudéssemos ser mais felizes. O benefício da vida, do corpo, a inteligência que nós temos, a capacidade do aprendizado, a capacidade de idealizar, de sonhar, de projetar, de recomeçar, o dom de ouvir, de falar, de ir e vir, de nos relacionarmos com o nosso próximo, os bens maiores de termos amigos, família, de termos uma crença na qual apoiar o nosso sentimento, apoiar as nossas expectativas espirituais. Tudo isso são bênçãos que Deus deu para nós, com a finalidade de nos fazer felizes. Mas como é que nós vamos reagir diante dessas concessões? Há aqueles que olham para elas com carinho, procurando ter uma atitude de gratidão, e mais do que isso, ter uma atitude de exercício correto, de aproveitamento diante das bênçãos que recebeu. Mas há aqueles que às vezes distraídos ou preocupados com outras questões, negligenciam os bens divinos, não conseguindo dar a eles o devido aproveitamento. E depois entram num estado de frustração ou de sofrimento, por reconhecer que tinham tido bênçãos que não souberam aproveitar. Essa história nos faz pensar na nossa atitude de aproveitamento diante dos valores divinos. O que nos leva a pensar na presença de Jesus? Porque quando Jesus esteve entre nós há tanto tempo, foi o Mestre querido que veio nos trazer lições preciosas, que quando trazidas para a nossa vida, mudam a nossa vida para melhor. E naqueles dias em que Ele esteve conosco, um esforço belíssimo que Ele realizou foi o de direcionar o nosso olhar para uma leitura melhor da vida, para uma leitura mais correta, para compreender que Deus nos ama, nos deu muito, mas nos deu com a finalidade de nos ver felizes. Por isso suas mãos amorosas se estendem para nós, através do socorro diário que chega de tantos corações, para que nós aprendamos a ficar de pé, para que possamos recomeçar, para que sejamos capazes de dar um novo passo. Dentre as lições que Jesus nos deu para nos ajudar a pensar nos bens divinos, quem aqui não se recorda da parábola tão bela dos talentos, em que os evangelistas vão narrar para nós que Jesus um dia comparou Deus como sendo um grande senhor que ia realizar uma viagem para longe
E como ele tivesse muitos bens, ele procurou os seus servos e deu a cada um a incumbência de cuidar dos seus valores e dos seus tesouros enquanto ele estivesse ausente. Para o primeiro servo que ele procurou, considerando as capacidades que esse servo tinha, ele pediu que esse servo gerenciasse 5 talentos. Os talentos eram as moedas antigas, valiosíssimas, que tinham tanto peso e tanta relevância naqueles dias do passado, e são usadas na figura de Jesus para simbolizar algo que tem muito valor. Então esse servidor ficou com o compromisso de cuidar bem daquelas 5 moedas, fazendo-as crescer, fosse através de investimentos ou através de negociações, o que não importasse. Ele tinha a liberdade de utilizá-las bem na ausência do seu senhor. Mas o Senhor, que também era justo, vendo um outro servidor dentro da sua capacidade de serviço, deu a ele 2 talentos e pediu que, na ausência dele, esse servidor também cuidasse desses talentos, porque um dia ele voltaria e recolheria o que lhe pertencia. E para um outro servidor, também considerando a sua capacidade de entendimento, capacidade de lidar com as circunstâncias da vida, ele entregou 1 talento, dando para todos a liberdade de se conduzir com a autonomia possível durante a sua ausência. O tempo passou. O primeiro correu a fazer investimentos com aquelas 5 moedas. Investiu aqui e ali, negociou, outro também fez assim. Cada um procurou dar a destinação que considerava mais justa. Mas o terceiro, com receio de um dia ter que devolver para o seu senhor um talento que não lhe pertencia, ele, ao invés de investir, ao invés de produzir com aquele recurso, ele abriu uma cova na terra e enterrou o talento. Mas o tempo passou e houve um dia que o Senhor voltou e, procurando os seus servidores, queria ver os resultados do trabalho que tinha sido feito. E o primeiro servidor disse: Senhor, eis aqui os 5 talentos que me desse, mas como eu os investi, são 10 talentos que eu te devolvo. Servo bom e justo, servidor leal, o Senhor vai dizer para ele, porque ele havia conseguido dar uma destinação proveitosa para aquele bem divino que ele tinha. Então era justo que ele usufruísse da alegria e do benefício daquela concessão. Então o Senhor permite que ele ficasse não só com os 5 talentos que tinha resultado do seu investimento, mas que ele ficasse com os 5 que o Senhor tinha dado. Então, naquele momento, ele viveu um instante de grande alegria por se sentir rico e detentor de posses maiores. O segundo também foi assim, conseguiu apresentar bons resultados e, chegando para o seu senhor, também manifestou que o seu esforço tinha rendido um percentual considerável. Então, naquela hora, ele restituía o valor que tinha sido emprestado para ele, mas também o valor que ele tinha auferido, que ele tinha conseguido daqueles resultados. E o Senhor viveu a mesma alegria, exaltando o esforço e o mérito daquele servidor. Era justo que ele vivesse aquela alegria, que ele ficasse com aquele benefício, porque ele tinha produzido, ele tinha feito algo de bom. Mas o terceiro, ao contrário do que se esperava, veio de mãos vazias, não tinha nada para apresentar, nem de resultados mínimos nem maiores. Ele apenas apresentava um talento que tinha ficado enterrado por tanto tempo, sem utilidade para ele, sem utilidade para os outros. Então era justo que, não tendo nada com que se apresentar ao Senhor, ele não tinha nada com que pudesse se beneficiar. Não era o servo leal e justo. Então, para ele, não ficaria reservado naquele instante a alegria que os outros podiam usufruir. Era necessário agora que ele tivesse uma nova compreensão diante da vida. A parábola que Jesus contou é linda, tem suas nuances, e na narrativa dos evangelistas tem tanta beleza. Mas aqui nós apenas trazemos a essência da mensagem para pensar. Deus deu para cada um de nós a chance de possuir esses divinos talentos. E como Ele nos enriqueceu desses dons, dessas bênçãos, a vida nos convida diariamente a fazer um esforço de aproveitamento. Nem sempre nós conseguimos dar a condução que nós gostaríamos. Nem sempre nós conseguimos nos portar da forma que deveríamos. Nem sempre nós conseguimos obter lucros
nos nossos episódios diários. Há instantes difíceis, há momentos em que nós nos perturbamos, há situações que parecem ser tão problemáticas que nós temos a impressão de que não conseguimos caminhar. Mas ainda assim, Deus nos renova diariamente a bênção da oportunidade da existência na Terra, para que através das nossas experiências diárias, nós possamos aprender a redescobrir os valores que nós temos. E a doutrina espírita vem para nos ajudar a ter esse olhar que Jesus nos apontou, um olhar lúcido, de valorização do que? Da vida que nós temos, do corpo que nós possuímos, da inteligência que nos alcança, dos amigos com quem nós convivemos, da família que nos acolheu como escola bendita, do campo de trabalho onde nós podemos desenvolver as nossas habilidades, do núcleo cultural, religioso, filosófico ao qual nós estamos associados. Deus nos deu tudo isso e a doutrina espírita nos ajuda a redescobrir. A doutrina espírita também vem trazer as lições de Jesus para nos ajudarmos nos ajudar a redescobrir o nosso próprio valor, o valor que nós temos, quanto nós podemos fazer investindo no nosso crescimento, quanto nós podemos contribuir com o outro se nós nos melhorarmos todos os dias, se nos tornamos mais gentis, quanto benefício pode ser gerado no cenário onde nós estamos, se nos tornamos mais participativos, se nos tornamos mais gratos. Essas bênçãos fazem com que o nosso cotidiano se torne melhor. Então, olhar para as lições da doutrina espírita é olhar de novo para as lições de Jesus. E olhar para Jesus é redescobrir os dons sublimes com que Deus, nosso Pai, dotou a nossa vida. Para que nós tivéssemos mais chances de ser felizes. Para que nós tivéssemos mais oportunidades de vitória. Para que nós tivéssemos melhores condições de superação diante das adversidades. Então pode ser que os dias estejam um pouco difíceis para cada um de nós, quem sabe. Mas não desanimemos. Lembremos-nos do diálogo de Madame Henke para Beth quando ela pensava em desistir no primeiro desafio do caminho. Madame Henke vai dizer para ela, Beth, mas Deus nos deu um dom. Para cada um de nós, para todas as pessoas, Deus nos deu recursos para que nós soubéssemos ou lutássemos por aproveitá-los a benefício de nós e dos outros. Então, Madame Henke diz para ela, assim como para o passarinho, Deus também nos deu um dom e nós não devemos decepcioná-lo. Nós devemos aproveitar os dons divinos para que a nossa vida tenha mais beleza, mais luz, mais alegria. E a vida do nosso próximo também, através do bem que nós pudermos fazer. Então, que a doce figura de Jesus, tão suave e ao mesmo tempo tão segura, seja para nós o norte, a figura na qual nós vamos nos apoiar para vitoriar nos dias difíceis, para superar as dificuldades nos instantes problemáticos, para encontrar nova luz nas horas sombrias. Mas que a presença de Jesus também seja a presença inspiradora, que nos motivará a estender as nossas mãos para que o outro se levante, a distribuir o nosso conhecimento para que o outro tenha uma informação que ele necessite, a distribuir os bens que nós temos, compartilhando-os através do sorriso, da presença, da prece, da palavra ou de alguma concessão, para que o outro tenha um pouco mais de alegria de viver. Assim, nós agradecemos a sua atenção que nos acompanhou neste momento, agradecemos a USE que promoveu esta oportunidade, nos possibilitou vivenciar esta oportunidade, este encontro, e desejamos que os dons divinos possam ser multiplicados para um dia serem acrescidos na nossa vida, mas que a cada dia nós nos esforcemos para termos olhos de ver e reconhecermos que somos dotados de muitos valores, de muitas oportunidades, porque como Deus nos ama muito e nos quer felizes, Ele nos deu dons divinos e nós devemos aproveitá-los,
sem decepcionar a Deus. Muito obrigada por sua atenção e até um outro dia, se Deus quiser. Que Deus te dê sempre mais e melhor. Muita paz, muita alegria, bom ânimo, entusiasmo e otimismo. E possa ajudá-lo, assim como a mim, a superar os desafios da caminhada. Até um outro dia, se Deus quiser.